Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor César Augusto Pires, responsável pela disciplina de gestão financeira. Estou aqui gravando um videozinho aí para vocês, uma pequena, uma pequena revisão, que eu acho importante e que auxilia os senhores na, na prova, principalmente na minha prova. Compartilhando a tela. Aqui. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu aumentar aqui, né? Vamos falar. Choveu, na internet não está muito boa. Pessoal, a alavancagem. A alavancagem. Quem usa muito a alavancagem é o mercado financeiro. Né? E vamos dizer assim que ele pode ser definido como uma maneira de impulsionar os recursos para atingir melhores resultados. Tá? Então, através da alavancagem, é possível realizar, então, uma aplicação de valores maior do que está disponível aí na conta do investidor. Nós temos aí a alavancagem financeira e a alavancagem operacional, tá? Vou ter que fechar minha câmera aqui, pessoal. Tá dando internet, tá ruim aqui para mim, tá? Mas vamos lá. Alavancagem financeira. Alavancagem financeira. A análise da alavancagem financeira, ela tem o quê? Por finalidade, medir a eficiência na aplicação dos recursos obtidos de terceiros e os seus reflexos na melhoria do retorno dos capitais próprios. Lembra dos recursos de terceiros, pessoal que está lá no balanço, lá no balanço patrimonial, lá na parte do passivo, você tem a parte de capital próprio, você tem os recursos de terceiros, as obrigações exigíveis. Tá? Então, basicamente, o que determina a vantagem ou a desvantagem na utilização dos capitais de terceiros são os encargos financeiros, são as despesas financeiras. Se as taxas de juros são muito elevadas, as despesas financeiras geradas pelos empréstimos podem o quê? Eliminar os ganhos correspondentes à utilização dos capitais de terceiros e até provocar prejuízos. O uso de capitais alheios, então, deve gerar ganho suficiente para cobrir os encargos por eles originados. Caso contrário, então, não haverá interesse na utilização do capital de terceiros, porque isso vai provocar o quê? A redução da lucratividade. O importante é que a análise da alavancagem financeira, ela tem o quê? Por finalidade, medir a eficiência na aplicação dos recursos obtidos dos terceiros. Então, a partir do momento que você tem esses recursos obtidos terceiros, ele vai o quê? Vai ter um reflexo na melhoria do retorno dos capitais próprios. É isso que a empresa busca. Se as taxas de juros forem razoáveis, será interessante, então, utilizar os capitais de terceiros para impulsionar a rentabilidade do capital próprio, uma vez que o uso do capital alheio poderá provocar ganhos suficientes
para a cobertura das despesas financeiras correspondentes, tá? Deixando ainda um resíduo, né, que é o lucro na utilização desse capital, tá? Beleza? Agora, a alavancagem operacional, tá? Na alavancagem financeira, que ela tem por finalidade medir a eficiência na aplicação dos recursos obtidos terceiros e os seus reflexos na melhoria do retorno dos capitais próprios, na alavancagem operacional, ela tem por finalidade medir a eficiência alcançada na gestão de custos e despesas fixos para aumentar a rentabilidade. O cálculo da alavancagem operacional, em regra, é feito com base na relação entre as receitas de vendas e o lucro antes dos juros do imposto de renda. Nós chamamos de LAGE, menos o lucro operacional líquido. Tá? O grau de alavancagem operacional, então, ele é correspondente à variação percentual no lucro operacional líquido em relação a determinada variação percentual nas vendas. E seu estudo deve ser feito, então, com base nos conceitos de custeio variável, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Deixa eu ver se minha câmera vai... No dia que a gente grava a aula, sempre dá algum problema na câmera, na internet. A alavancagem operacional, ela então é um dos tipos de alavancagem que pode ser realizados aí no mercado financeiro por uma empresa, né? Então, a finalidade é sempre fazer com que a produção gere mais lucros, tudo bem? E esses resultados podem ser medidos, então, mediante a proporção aí dos custos fixos em comparação aos custos variáveis. A matemática é simples. Quanto menor for a produção ali de uma empresa, mais difícil será de abater os custos fixos dela. Por isso que as empresas elas buscam a alavancagem operacional como uma solução de captar novos recursos, sempre visando aumentar a sua produção. E o sonho de todos os empresários é manter os custos fixos intactos, né? Você não aumentar esses custos fixos, tá? Um outro cenário interessante é que enquadra-se na alavancagem operacional quando a ampliação da produção e vendas são usadas para abater os custos fixos da empresa. E como calcular o grau de alavancagem, né? E como calcular o grau de alavancagem? Fiz aqui, né, um exemplo. Uma empresa que vende 50 mil e possui um lucro operacional de 15 mil. E ela faz novos investimentos em determinado momento e amplia suas vendas para 80 mil. Porém, seu lucro operacional reduz para 10 mil. O cálculo do grau, né, é baseado pelas variações do grau, tá, da alavancagem operacional. É baseado pelas variações nas vendas e lucro através da seguinte forma. Variação do lucro operacional, 10 mil, né? O lucro dela reduziu para 10 mil, menos 15 mil, que foi o lucro operacional dela, né? Você vê que ela tinha 15 mil e reduziu para 10. Dividido por 10 mil, você tem um grau de 0,5, ou 50%. O grau de variação do lucro operacional. A variação nas vendas foi de 80 mil, tá? Menos 50 mil. Ela vendeu 50 mil e depois teve um aumento, ela ampliou sua venda para 80 mil, dividido por 30, tá? Ela teve o quê? Uma variação de 0,37, né? 0,37. Tudo bem? O que eu tô achando que esses 80 mil aqui
Na verdade, eu acabei errando na conta aqui, tá? Aqui, deixa eu pegar o celular. Não percebi. Então, é o seguinte, já vamos corrigir isso aqui agora. 80 mil menos 50 mil. Quando a gente faz isso, tem que corrigir tudo, né? Menos 80 aqui, tá? Vamos ver se houve algum erro. 80 mil menos 50 mil. É, tá. 80 mil menos 50 mil dá 30 mil. Perfeito. Dividido por 80 mil. 0, só tinha errado aqui o número que é 80 mil, tá? O resto tá certo, 0,37. Acho que quando eu fiz as contas, eu subtraí o 80 e 50 mil e coloquei aqui. Na verdade, 80 mil aqui, né? O resto da conta tá certo, tá? Então, 80 mil menos 50 mil dividido por 80 mil. Encontramos uma variação na venda de 0,37 ou 37,5%. Dividindo a variação do lucro operacional pela variação nas vendas, encontramos menos 1,3. Tá? Encontramos menos 1,3. O que esse resultado fala? Né? Esse resultado que nós chegamos é por conta de uma alavancagem mal feita. Tá? Ocorreu o quê? Um aumento dos custos e das despesas operacionais. Tá? Então, a partir desse momento, a empresa vai ter que melhorar o quê? A sua gestão. Por isso que é importante o quê? Calcular o grau de alavancagem, tá? Sobre a alavancagem, é isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Descontos concedidos incondicionalmente. Descontos concedidos incondicionalmente. Vamos lá, descontos concedidos incondicionalmente. Que negócio é esse, né? Descontos concedidos incondicionalmente. O desconto concedido incondicionalmente, ele também é chamado de desconto comercial, tá? Vou colocar aqui. Também chamado de desconto comercial, ok? Ele é uma redução do preço concedido no ato da venda, uma redução no preço no ato da venda. Então, você concede uma redução do preço no ato da venda. Em regra, ele é utilizado como forma de atrair o quê? O cliente para a compra das suas mercadorias, tá? Ou de incentivá-los a adquirir uma quantidade maior de mercadorias, tá? Como é o caso do desconto promocional, tudo bem? Então, os descontos concedidos incondicionalmente, também chamado de desconto comercial, é uma redução do preço concedida no ato da venda. Em regra, é utilizado como forma de atrair o cliente para a compra ou de incentivá-lo a adquirir uma quantidade maior de mercadorias. Por exemplo, é o caso do desconto promocional. O desconto comercial ou desconto concedido incondicionalmente, tá? Ele deve constar na nota fiscal de venda. Tá? Deve, então, deixa eu colocar aqui. Ele deve constar na NF, tá? Vamos colocar nota fiscal de venda, melhor assim. Tá? Ele deve, então, constar na nota fiscal de venda. E será incondicional o desconto concedido no ato da venda, tá? Ele é incondicional no ato incondicional da venda. Opa, faltou aqui uma coisa. Incondicional no ato da venda, tá? E condicional o desconto vinculado a um evento posterior, tá? E condicional, o desconto vinculado a um evento posterior a ela,
Então, para você conceder esse desconto, ele não depende de nada. Tá? Você simplesmente concede esse desconto. Tá? Então, ele é incondicional. E condicional ao desconto vinculado ao evento posterior a ela. O desconto, né? Já o desconto condicional, aí temos o desconto condicional, tá? Aí temos o desconto condicional. O desconto condicional também chamado de desconto financeiro, o que que acontece? Ele já é concedido sobre a condição de o pagamento da duplicata ser efetuado pelo comprador até uma determinada data, tá? Então, ele já é condicionado a alguma coisa. O incondicional, não. O incondicional, não. Enquanto o incondicional, ele não é vinculado a nada, tá? Né? Ele não está vinculado a nada, o desconto condicional ou financeiro já está vinculado a alguma coisa, tá? Sobre uma condição, tá? Então, de o pagamento da duplicata ser efetuado pelo comprador até determinada data, né? Enquanto o desconto comercial é dedução da receita bruta, o desconto financeiro é despesa operacional financeira. Tudo bem? O interessante de falar para vocês aqui que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu, com base numa repercussão geral, que o valor dos descontos incondicional não integra a base de cálculo do IPI, tá? Os produtos industrializados, tudo bem? Do IPI, tudo bem? A respeito dos descontos concedidos incondicionalmente e do desconto condicional, era isso que eu tinha para falar aí para os senhores. Desculpem, gente, mas a minha câmera está meio doida aqui, tá? Vai entender, né? É, capital de giro, pessoal. Capital de giro. Capital de giro. É outra coisa também que é bem interessante aí, a parte de capital de giro. O que será que é capital de giro? Né? Então, o capital de giro, ele representa os recursos que garantem a sobrevivência e o pleno funcionamento de uma empresa, tá? Dentro de um determinado período. E o que é a necessidade de capital de giro? É justamente o que? A representação dos valores que são necessários para que não falte, né? Para que não falte o capital de giro na empresa. Enquanto o capital de giro ele representa os recursos que garantem a sobrevivência e o pleno funcionamento de uma empresa entre um determinado período, a necessidade de capital de giro é justamente a representação dos valores que são necessários para que não falte capital de giro na empresa. Lembro que, se eu não me engano, eu já postei para vocês atrás um vídeo de um professor, agora eu não lembro o nome dele, falando sobre capital de giro, necessidade de capital de giro, tá? Lembrando que quando falamos de capital de giro, não posso deixar de recordar com vocês, né? Se eu não falei lá atrás, estou falando agora sobre ativos. Ativo financeiro, passivo financeiro, ativo cíclico, passivo cíclico e saldo em tesouraria. O que é o ativo financeiro? É composto por contas como caixa, bancos, aplicações financeiras, poupança, adiantamento do salário família, impostos a recuperar ou compensar. A gente pode perceber que o ativo financeiro são contas ali bem imediata,
caixa, banco, aplicações financeiras, né, são coisas que você consegue resgatar aí de forma rápida. O passivo financeiro, tá? Nós podemos dizer que são os empréstimos, os dividendos, fornecedores, os financiamentos, consórcios, as dívidas, as contas a pagar. Ativo cíclico, então é composto ali de valores que mantêm estreita relação com a atividade operacional da empresa. Os estoques, as duplicatas a receber, né? Lembra da figura do balanço patrimonial? E o passivo cíclico. Já o passivo cíclico, ou operacional, ele representa as obrigações de curto prazo da empresa, né? Identificadas diretamente com o seu ciclo operacional, contas a pagar, fornecedores, salários, encargos e impostos a receber, né? E tem um saldo em tesouraria. Então, o saldo em tesouraria é uma variável que vai identificar o grau de utilização de recursos de terceiros, de curto prazo. No caso, ele para financiar as necessidades do capital de giro. O saldo de tesouraria ele é definido como a diferença entre o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro. Se o saldo em tesouraria for negativo, então significa que a empresa está bem ruim, tá bom? O interessante, se vocês recordarem do vídeo que eu mandei para vocês sobre o capital de giro, o professor explica muito bem que nem sempre o negativo é ruim. Pode ser que o negativo seja bom. Agora, se tudo for negativo, alguma coisa vai ter que ser feita, né? Bom, pessoal, essa revisão foi da unidade 9, 10 e 11. Vou parar por aqui, senão fica muito grande o vídeo.